Paz de Deus, o meu nome é Marta, eu sou daqui da cidade de São Sebastião, litoral norte, e eu quero deixar esse testemunho no canal Comunhão com Deus. Eu quero deixar uma obra que Deus fez na minha vida aqui há 5 anos atrás. Há 5 anos atrás, Deus preparou meu casamento, porque eu vivia já com meu esposo, né? Já fazia um bom tempo e eu não era, né, casada ainda no papel, e Deus preparou meu casamento ali. Depois, em outro testemunho, eu vou contar a obra do meu casamento, vou contar o testemunho do meu casamento, das coisas que Deus fez para mim casar, né, para mim sair daquela situação que eu me encontrava, né. E aqui eu quero relatar aos irmãos uma obra que Deus fez na minha vida, porque quando Deus está chegando na nossa vida com uma bênção e está fazendo alguma coisa para nós, né, que vai beneficiar, né, o nosso comportamento com Deus, né, que vai se achegar a nós mais a Deus, o inimigo, quando ele fica sabendo, ele fica furioso. E quando Deus quer, até as coisas que o inimigo faz, né, para querer destruir a nossa vida, Deus transforma em bênção. E naquele momento, né, eu tinha já casado e estava morando eu e o meu esposo. Eu tinha reformado 2 cômodos naquela época, né, cozinha e quarto. Tinha arrumado tudo arrumadinho e ia morar eu, meu esposo e o meu filho, né? E tava tudo bonitinho, assim, como se fosse uma casinha de um casal, né? Como se não tivesse morando junto, né? Eu quis tudo novo na minha vida. Eu comprei minhas coisas tudo nova, né? E deixei ali aqueles 2 cômodos muito bonitinho. Uma coisa muito bonitinha, assim, aconchegante para mim, o meu esposo, né? Muito bonitinho. Arrumei do jeito que Deus me deu condições de arrumar naquele momento, né? E eu tenho 3 filhas, e naquela época eu tenho 3 filhas, né? E as minhas filhas viviam a vida delas, né? E eu vivia a minha, junto com meu esposo, junto com meu filho, né? Porque as minhas 3 filhas não são filha dele, são do meu primeiro casamento, porque um dia também Deus vai preparar de eu contar também essa obra, né? Do que eu passei, né? Para criar as minhas filhas. E ali, a minha filha do meio, ela, resumindo, ela estava grávida. E ali ela escondia aquela gravidez de mim. E eu não sabia que ela estava grávida. E como, né, tá aqui nos testemunhos, né, que vem para nós no Zap, né, as regras do testemunho para a gente falar tudo, não aumentar nada e nem também esconder nada. Eu também não vou esconder, porque Deus está vendo que o que eu estou relatando aqui é verdade e Deus sabe. Naquele tempo, né, a minha filha não queria, né, tinha sofrido decepção, não queria mais saber de namorar homem, essas coisas assim. Ela se envolveu, começou a se envolver com mulheres. E naquela época, justo naquela época, né, a minha filha cometendo aquelas coisas, e só Deus, né, é que pode julgar, só Deus é que pode fazer a obra. Nós temos apenas que orar, apresentar na mão de Deus os nossos filhos e esperar Deus
vir e trabalhar da maneira dele, que ele quer, né? Então, a minha filha apareceu grávida e eu não sabia. E resumindo, quando ela estava de 4 meses já, ela chegou em mim e falou que estava grávida. E falou bem assim: mãe, eu estou grávida e eu não quero esse neném. E eu vou dar no hospital quando ele nascer. Mas ali eu confesso que eu achei que aquilo era coisa da cabeça dela. Palavras, sabe? Que sai da boca sem sentido. Para mim, ela estava falando com a boca, mas o coração dela não seria aquilo, né? E ali ela conversou comigo e eu levei ela no posto de saúde para fazer o pré-natal. E o primeiro pré-natal dela eu levei e acertei tudo para ela fazer. E os outros dias ela ficou de ir sozinha e ela estava indo fazer aquele pré-natal. Quando ela já estava de 5 meses, eu fui chamada no posto de saúde, né? E fui, né? Até pensando mesmo que tinha algum probleminha com o neném. Quando eu cheguei lá, a médica me chamou na sala, eu entrei. Aí ela falou para mim assim: vó, a gente chamou você aqui porque a sua filha falou que não quer o neném, que quando ele nascer ela vai deixar no hospital e vai deixar e que ela não quer. Se não der para deixar no hospital, ela vai dar para alguém que queira, né, que tenha condições de cuidar, porque ela não está assim preparada, né, para cuidar dessa criança, né? E realmente o Irmandade, olhando assim, as pessoas podem até julgar, falar, ai, mas como que uma mãe tem um filho e quer dar? Mas tudo na vida da gente tem um propósito. Deus, ele sabe o que ele faz. E ali a médica olhou para minha cara assim e falou para mim assim: então eu te chamei a senhora aqui porque se a senhora também não quiser, né, arcar com a responsabilidade de cuidar dessa criança, né, vamos chamar mais alguém da família, se ninguém concordar a gente vai, né, ter que deixar lá. Ela não pode ir ter essa criança sozinha, né, com esse pensamento de que não quer a criança. Aí naquele momento eu confesso que eu nem busquei resposta de Deus, porque na nossa vida é assim, tudo que a gente vai fazer a gente tem que buscar de Deus, né? Na palavra, para ver o que Deus fala. Naquele momento eu não fui, não tive assim, eu vou esperar para buscar a palavra. Não, naquela mesma hora eu olhei para a médica e falei, não, o neném é meu, eu vou cuidar do neném, eu vou pegar essa criança. E ali, resumindo, eu cheguei em casa e comentei com meu esposo que eu ia pegar o bebê. E naquele momento não tinha nada, nada. Sabe o que é você criar os seus filhos todos? E uma já estava com uma idade, outra com outra, o meu filho também já estava grande. Eu não sabia nem por onde começar a ter que cuidar de um recém-nascido novamente, porque eu não sabia, não tinha nem estrutura para isso. E conversei com meu esposo e ele falou para mim assim: ah, você acha que você vai conseguir? Eu falei, vou. Aí eu fui congregar à noite e ali, naquele desespero, eu falei com Deus assim, Senhor, eu acabei de casar, né? Nem comecei ainda a viver direito na minha casinha e agora eu vou ter que começar assim, cuidando de um recém-nascido, eu não sei o que fazer. Não tem nada para essa criança, não tem roupa, não tem berço, não tem nada. Como que eu vou fazer, Senhor? E ali Deus mandou na palavra, né, que foi a parte que se Deus é por nós, quem será contra nós? Eu estarei contigo
Em tudo que você precisar, eu vou te auxiliar, eu vou te dar força, eu vou ser o seu sustento, eu vou te ajudar em tudo. E ali eu voltei para dentro da minha casa e a minha decisão ainda foi mais forte ainda. E eu já comuniquei ali para todo mundo, para minha filha também, vou cuidar dessa criança. A minha filha ainda foi contra uma delas. Mãe, mas você já fez tudo por nós, agora vai começar tudo de novo. Eu falei, não, eu vou pegar essa criança, eu vou cuidar dela. Aconteça o que acontecer, eu vou cuidar dessa criança. E ali, ô Irmandade, resumindo mais rápido, os dias se passaram e ali eu comecei a correr atrás das coisas para aquela criança, eu comecei a, não tenho vergonha de falar que eu comecei a pedir também, eu pedi a roupinha para vocês têm roupinha para me dar, que tinha criança recém-nascida, tenho, e Deus ali começou a abrir um caminho. E eu também tinha bastante, né, que tinha sido do meu outro netinho que eu tinha guardado. E ali eu peguei todas aquelas roupas e fiquei um dia inteiro lavando todas aquelas roupas, lavei, passei macacão por macacão, de um lado, do outro. E fui. Deus preparou ali também um guarda-roupinha para ele, um berço. Eu já fui com aquele berço, montei ali dentro do meu quarto, peguei aquele guarda-roupinha também e limpei e arrumei todas aquelas roupinhas dentro daquele guarda-roupa e naquelas gavetas. E ali Deus preparou também, que eu fui ali, comprei um protetor, um mosquiteiro, coloquei naquele berço. E peguei a bolsa, arrumei a bolsa dela, que era para ela levar para o hospital, né, no dia que ela fosse, com camisola, com os produtos de higiene. E arrumei a bolsa também daquela criança, colocando ali a saída do hospital, colocando tudo dentro daquela bolsa. E ali eu ficava só aguardando ali agora, naquele momento, a hora que ela sentisse dor, para mim ir para o hospital junto com ela, né? Aí chegou o dia dela ganhar o neném, ela acordou de manhã falando, mãe, tô sentindo dor, muita dor, e a bolsa também já tinha rompido. Ali eu fui com ela para o hospital. Quando chegou no hospital, eles levaram ela, né, lá para dentro, e eu já fui chamada também, né, porque ali já tinha as partes do conselho tutelar, e eu fui lá também na sala, eles conversaram comigo, falou, a gente está sabendo, né, que a senhora é a avó, que a senhora se responsabilizou a cuidar dessa criança, a criar essa criança. Eu falei, sim, eu me responsabilizei, essa criança é minha. E eu já sabia que ia ser um menino, e ali eles conversaram comigo e falou assim, você vai ter que ficar aqui, os 3 dias que ela ficar no hospital, você vai ficar, e você não vai poder sair de perto dela, porque essa criança, assim que ela nascer, ela vai para sua mão, é você que vai cuidar. Eu falei, eu sei de tudo isso, e ali eu entrei para a sala do parto junto com ela, e ali eu assisti o parto dela, e ali eu fiquei ali do lado dela, e eu não tenho nem palavras para agradecer a Deus, aquele momento quando eu vi o meu netinho nascendo. Aí nasceu o Igor. Nossa, aquele nenê tão lindo, aquele nenê assim, gordinho, sabe? Parecendo uma bolinha gordinho, tão bonitinho ali, quando ele nasceu. Ela olhou para mim e falou assim, mãe, o seu neném nasceu, mãe. O nosso neném nasceu. Eu falei assim, é nosso mesmo, é seu e meu. É mais seu, porque você é a mãe. Eu vou só cuidar dele para você. E ali a médica olhou para mim e falou assim, ô vó, eu falei assim, eu tô sentindo esse momento
como se fosse eu que tivesse aí deitada, né? Passando por esse momento. Aí ali eu já dei o primeiro banho nele, né? Passou os 3 dias, eu retornei ali para dentro da minha casa com essa criança, com esse bebê recém-nascido. E ela realmente ali passou, acho que foi uns 4 dias que ela ganhou normal. Ali a minha filha já saiu, continuou tendo a rotina dela normal, viver a vida dela normal. E eu fiquei ali na minha casa com aquela criança e confesso que foi muito difícil porque o bebê, quando ele é recém-nascido, a mãe, né, ela dá o peito e não tinha peito para dar para aquela criança, porque os médicos proibiu ela de dar o peito para ele, porque tinha havido um problema, né, e ela não pôde amamentar. E ali eu tinha que dar aquela mamadeira para aquela criança e era muito dificultoso eu ter que conseguir dar um mamar para ele. E era de madrugada, ele chorava com cólica e quando você é a mãe, né, você tem os seus truques, né, coloca assim, deitadinho em cima da barriga. E ali, na hora que eu acordava de madrugada, com ele chorando, eu ficava com ele no colo pela casa, eu ia para a cozinha, eu voltava para o quarto, balançando, e ali o meu olho já estava com 3 dias, já estava com olheira, porque eu não conseguia dormir. Era eu dormir um pouquinho, ele chorava e ele chorava com cólica e eu acordava e eu esquentava a fralda no ferro, deixava a fralda quentinha e colocava na barriga. Eu fazia chazinho de camomila, erva doce, dava, eu virava ele de bruços, colocava ele em cima assim da minha barriga. Às vezes ficava horas e horas. E ali, quando ele dormia um pouquinho, eu pegava o meu véu e dobrava o meu joelho no chão e orava e apresentava na mão de Deus e pedia, Senhor, me dá força. Senhor, eu não dormi ontem. Senhor, essa noite também eu não consegui dormir. Quando o dia amanhecia ali, eu já estava cansada, não tinha assim muita força, tinha que fazer meus afazeres, que às vezes o irmão vai falar assim, mas e as filhas da irmã, não ajudava a irmã? Não. Deus permitiu que eu passasse aquilo ali, só eu e mais ninguém. Deus, naquele momento, não quis que surgisse ninguém assim para me ajudar nessa parte. E ali eu cuidava daquela criança e dava banho. E quando eu ia congregar, eu levava ele comigo. Até que um dia eu fui congregar, levei ele comigo, como se ele fosse meu, assim, enrolado naquela manta, ele foi comigo. E lá tinha uma irmã do meu lado, sentada, a irmã olhou para mim e falou assim, nossa, irmã, que bonitinho o seu filho. Eu falei, não é meu filho não, irmã, é meu netinho que eu crio. Ela falou, nossa, irmã, pegou desse tamanhozinho para criar? Eu falei, sim, irmã, peguei no hospital e já levei para casa. Ela falou, nossa, irmã, que coragem da irmã. Nossa, Deus deve estar muito contente com a irmã. Eu falei assim, sim, foi tudo permissão de Deus na minha vida. E ali, os tempos foi se passando, né? Passando mais ou menos uns 2 meses, né, que ele estava comigo. Os médicos suspeitou que ele era surdo. E eu tive que ter outro trabalho, tive que ir com ele para o hospital, e exame, e levantar de madrugada, e levantar de manhã, e levar, e fazer teste, e muita coisa, muita coisa, muita coisa. Aí ali eu fiz um voto com Deus, orei a Deus e falei, Senhor, não permita que ele seja, né, tenha esse probleminha, porque para ele vai ser difícil, Senhor. Ele já vai
quando tiver maiorzinho, já vai ter que entender, né, o que aconteceu com ele e da mãe, né, ter rejeitado ele. Então, agora ele com esse probleminha. Se o Senhor achar graça de atender o meu pedido, ajude que esses exames não dê nada, Senhor. Que ele seja uma criancinha, sabe, Senhor? Que ele possa ouvir, que ele possa falar. E Deus foi ao meu encontro, que quando chegou o exame dele, ele não tinha nada. Nada, sabe? Aí o tempo se passou e ele ainda está aqui comigo. Ele está comigo, hoje ele tem 5 aninhos. Eu morei em São Paulo, de lá para cá, quando ele nasceu, ele morou comigo em São Paulo. Aí agora, né, como os irmãos sabem, né, eu dei meu testemunho aí que Deus me trouxe para cá, para essa cidade onde eu não conheço ninguém aqui. Estou morando aqui nessa cidade e ele está aqui junto comigo. Hoje ele está na escolinha, eu coloquei ele na escola. Eu desço com ele, eu coloco ele na perua, ele vai para a escola, eu participo da reunião, eu participo das coisinhas dele de Dia das Mães. E a mãe dele, a minha filha, ela vem ver ele, né? Hoje que ele está mais grandinho, ela vem ver ele, mas ele não vai, irmãos, ele não vai. E um dia eu até fiz um teste, né, de deixar ele ir com ela para passear, não para morar, para ficar uns 2 dias com ela, né, porque ela é mãe. Ele foi num dia, quando foi no outro dia teve que trazer, porque ele já estava com febre, sentindo minha falta. E a parte onde muitas pessoas perguntavam para mim assim, ai, você que criou, você deveria ter ensinado ele a te chamar de mãe. Eu nunca fiz isso. Eu nunca. Em Desde quando ele começou a falar, eu falava assim, eu sou a vovó. E a sua mãe é a Ianca. Eu não sou a sua mãe, eu sou sua vovó. A mamãe é essa daqui. Aí muitas pessoas falavam para mim, mas por que você deveria? Não, sabe por quê? Porque eu não sou a mãe dele, eu sou a avó dele. Eu sou avó. Mãe, eu sou mãe da minha filha, né? Que Deus, que foi gerada dentro de mim, né? E que eu sou mãe. Agora ele não, ele é filho dela. Não importa, né? O que aconteceu dela não ter querido ficar com ele, dela não ter criado ele. Nada disso importa para mim. O que eu sei é que eu nunca tirei o direito dele, né, de saber que ela é mãe dele. E sobre a guarda também dele, né, eu tive para pegar, né, teve um tempo que foi até obrigatório eu pegar, mas eu chamei ela e falei assim, olha, você acha necessário mesmo eu ter que pegar a guarda dele, assim, para mim? Você pode compartilhar nessa parte quando precisar de você para matricular na escola, para tudo. Eu não precisar pegar a guarda dele, porque eu não quero pegar a guarda dele, porque ele é seu. Eu estou cuidando dele, né? Criando ele. No dia que eu já não estiver mais aqui, né? Que Deus me levar, ele continuará sendo seu, né? E ali também Deus fez uma obra, né? Que não precisou também, né? Hoje ele está comigo, nunca tive problema nessa parte de sempre quando precisa dela, né, para ela vir, para resolver alguma coisa, né, porque ela é mãe, ela vem. Para levar no médico, eu não preciso, né, dessa guarda, porque eu tenho, né, relatado que eu crio ele em Deus de novinho, de recém-nascido,
Na escola também não precisou dela, né, para matricular, porque eu também tenho essa parte que relata onde ele é meu, assim, que eu crio ele. E tudo isso que eu fiz, eu não me arrependo. Hoje eu me deparo assim, sabe? Eu tenho o meu filho de 16 anos, né? E tenho ele. Aí eu olho assim para o meu filho e olho para ele. O amor, ele é igual, sabe? Ele, para mim, é meu. Em sentimento, assim, em matéria de sentimento, ele é meu filho, né? Meu filho mesmo. Mas eu não quero, assim, que ele me chame de mãe, ele me chama sempre de vó. Quando alguém pergunta para ele, quem é essa daqui? Ele fala, é vovó mãe. Ele me chama de vovó mãe. E ele é uma criança muito linda, sabe? Que tem o processo, tem, né? Porque todos nós passamos por prova, né? Tem que é eu que tenho que comprar tudo para ele, que é eu que tenho que dar tudo, mas em tudo Deus aparece na minha vida. Não posso reclamar em tudo. Deus prepara. Às vezes ele fala para mim assim, vó, eu queria isso. Vovó, eu queria isso. Que é coisinhas, né? Coisinhas de criança. Às vezes, coisinhas de criança assim, que ele já tem 5 anos, ele é bastante inteligente. Ele, outro dia, vovó, queria uma bicicleta, vovó, queria uma bicicleta. Deus preparou uma bicicleta para ele. E quando ele fala alguma coisinha para mim que quer, ali eu já arrumo um jeitinho de comprar. E o importante é o amor que eu sinto por ele. Ele tem 5 aninhos, é a alegria da minha casa. Ele, quando está na escola, eu já até sinto falta, né? Porque quando ele está aqui, ele corre para lá, corre para cá. E é a minha alegria e a minha felicidade. E relatando esse testemunho, eu falo que é uma obra porque quando eu contar para os irmãos a obra do meu casamento, né, tudo que Deus fez para mim casar, os irmãos vão entender, né, o porquê que foi uma obra que Deus fez na minha vida, para me alegrar. Porque naquela época, resumindo rapidinho, eu estava depressiva, eu não sentia assim alegria dentro de mim, eu não sentia vontade de me arrumar, não sentia vontade de sair, a minha vontade era só de ficar dentro de casa. E teve época que eu ficava deitada o dia inteiro. Teve um tempo em que eu cheguei a colocar um pano escuro na janela, porque eu não queria ver a claridade dentro do meu quarto. E Deus, é o que eu quis dizer aos irmãos, né, que Deus, ele sabe por onde vir na nossa vida. Muitas das vezes nós não entendemos direito, mas Deus entende, Deus sabe. Aí, depois daquele dia em que eu tive que cumprir essa missão, né, de criar o meu netinho, eu nunca mais soube o que é deitar de dia, de ficar deitada. Muitas das vezes, ele tem 5 aninhos, eu não vou mentir, teve tempo já que aquela depressão quis vir me pegar, aí ela vinha, aí às vezes eu sentia aquele desânimo, quando eu deitava, ele já estava pela casa. Vó, é alguma coisa que mexe, que você tem que levantar e sair correndo para ver o que é que está acontecendo. E vó, eu quero mamar, e você que tem que levantar para fazer a mamadeira. Vó, você termina de deitar. Vó, eu quero bolacha, você já tem que levantar para pegar a bolacha. E eu só sei que no meio de tudo isso, eu nunca mais tive tempo de deitar. Eu deito sim à noite, que é o horário certo para mim dormir. Mas assim, ficar dentro de um quarto trancada, dormindo, ou então
o sol quente e eu assim trancada dentro de casa, dentro de um quarto, eu não fico mais. Porque Deus enviou essa missão na minha vida, porque Deus sabia de todas as coisas. Eu não estou falando que Deus enviou ele para me curar de nada, né? Porque a cura de tudo está nas mãos de Deus. Mas Deus me enviou ele para me trazer alegria. Alegria porque ele hoje é a minha alegria. Ele é o motivo de eu sorrir, sabe? Ele é a minha alegria, sabe? Quando você olha assim, eu olho assim para ele, eu sinto, sabe, tanta alegria, mas tanta alegria, que a única coisa que hoje eu peço para Deus é assim, né? Muitas das vezes as pessoas podem achar que eu estou sendo assim, injusta, né, de pedir isso para Deus, mas às vezes eu peço, eu falo assim, Senhor, se for um dia para o Senhor me levar, me recolher, ai, não me leva, Senhor, agora, que ele é pequenininho, me leva quando ele tiver já uns 16 anos, 17, que ele tiver assim, um rapazinho, sabe, Senhor? Que ele saber pelo menos fazer alguma coisa, sabe? Para ele não ser dependente, né? Que eu tenho muito medo de... Eu confesso, né? A gente tem que falar a verdade. Deus, ele está na verdade. Deus, ele não está na mentira. Eu confesso que eu tenho medo de acontecer alguma coisa comigo e ele ter que ficar com a mãe dele. Porque tudo bem, ela é a minha filha, eu amo ela, é tudo na minha vida. Só que eu não quero, né? Que ela cria, que ela fica com ele pequenininho. Então eu tenho medo de ser, né? Porque os irmãos sabem, né? Hoje nós estamos aqui, amanhã nós já não estamos mais, né? Mas quem é o dono da vida, o dono da morte é Deus. E esse é o meu medo, mas é um medinho básico, que eu sei que isso não vai acontecer agora, que Deus tem muita obra na minha vida, Deus tem muita coisa para cumprir ainda. Eu sei que tudo que Deus prometeu, Ele vai fazer, Ele ainda tem que terminar a obra na vida das minhas filhas, eu sei, Ele prometeu e vai fazer. Então, eu quis deixar relatado aqui esse testemunho, porque é maravilhoso essa oportunidade que nós tivemos de deixar os nossos testemunhos nesse canal. Deus é bom e eu não paro de falar um minuto que Deus é bom, porque Deus, ele é bom. Em tudo eu quero agradecer, que o nome de Deus seja hoje, sempre louvado. E agradeço por essa oportunidade. E os irmãos me perdoam, né? Se eu tive alguma palavra errada, se eu falei alguma coisa de errado, porque vamos ficar em paz, no nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe a todos.